De volta com o Correio Debate, aqui nos estúdios, nós estamos conversando com o vereador do MDB, aqui em João Pessoa, o Coronel Sobreira, coronel da PM. Coronel, a gente estava falando aí dos seus projetos que foram aprovados. O senhor disse que se dá por satisfeito com algumas iniciativas que passaram pela Câmara de Vereadores de João Pessoa. Queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre um projeto que o senhor apresentou e que é de interesse da grande maioria da população, não só de João Pessoa, mas das grandes cidades. Quem sabe vereadores de outras praças também não copiem sua ideia, né? Já que a nossa TV Correio também segue pelo canal do YouTube, no canal oficial, que é a história das paradas dos ônibus. De fato, isso aí foi um projeto que nós apresentamos o ano passado, ele é de 2021, né, e entrou na pauta de ontem, na ordem do dia, e foi aprovado, né, graças a Deus. Mas é algo assim que nos incomoda já há algum tempo, né, porque ninguém merece, né, Hermes? Ninguém merece estar esperando um ônibus, e o ônibus não passa tão rapidamente. Às vezes ele demora 30 minutos, 40, e você, em uma parada, sujeito a sol e chuva, ninguém merece, né? Então isso é algo que a gente já vem batendo nessa tecla, nós temos falado, temos procurado, né? Inclusive eu entendo também que é um papel da Prefeitura, através da CEMOB, já conversei com o Expedito sobre isso, mas também das empresas de ônibus. Por que as empresas de ônibus não podem promover junto à Prefeitura uma parceria público-privada tão em voga, tão comum nos dias de hoje, para que ela possa disponibilizar recursos para restaurar ou construir paradas para os seus usuários. Veja, é para os usuários das empresas. Afinal de contas é uma concessão, né? Pois é uma concessão pública. Você, dono de um estabelecimento comercial, você quer tratar bem o seu cliente, né? E quem é o cliente lá da empresa A, B, C? São as pessoas que utilizam o transporte coletivo. Então eu entendo que isso é o mínimo que poderia ser feito, dar condições a essas pessoas que utilizam o transporte público, o mínimo de conforto para que eles possam esperar um ônibus e ali fazer a sua rotina diária, né? Porque as pessoas, às vezes, ele não só pega um ônibus, ele pega no mínimo 2 ou às vezes 4 ônibus por dia. Mas na prática, o que o seu projeto estabelece? Nós solicitamos lá no projeto que fosse estabelecido condições mínimas para as paradas de ônibus. O que é a condição mínima? Uma coberta que comporte, que atenda a 6 pessoas, um banco que também atenda a 6 pessoas e uma lixeira, apenas isso. Isso é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo, né? Agora... Claro, se na Epitácio Pessoa o trânsito ali, os usuários é um número maior, que são várias empresas que passam por ali. Então, ao invés de 6 pessoas, ali, e pelo que a gente vê hoje, são paradas extremamente bacanas, né, que atendem à demanda, sim, dos usuários e que comporta muito mais do que 6 pessoas. Mas só na Epitácio Pessoa? Só na Epitácio Pessoa, o que a gente vê hoje. Né, mas o que a gente precisa é andar nos bairros, é verificar como estão as paradas nos bairros. Né, que às vezes é uma pessoa, 2, 3 e não tem nada para essas pessoas. É bem verdade que o que mais nós presenciamos nos bairros são as paradas com a coberta, mas que não tem banco. Certo. Há também uma questão dessa tramitação de matéria no Legislativo, que o Legislativo não pode criar despesas para o Executivo, ou pelo menos em alguns casos tem até que indicar a fonte, de onde vem esse dinheiro. Né? No seu caso, esse projeto não é para o Executivo, é para as empresas de ônibus. Não, o projeto é para o Executivo, certo. A gente sabe desse ponto aí, não pode criar despesa, mas aí o Executivo, ele vai, de alguma forma, o órgão competente para isso, a CEMOB, ele vai ter recursos, né? Ele vai ter fontes de recursos para a construção dessas paradas. E mesmo se as empresas se dispuserem a fazer, ela vai fazer, mas com esses padrões mínimos que a lei foi proposta. Vereador, outros projetos que o senhor destacaria aí, de que foram aprovados? Nós na área de animal, né, que eu nem falei, né?
Eu nem falei, mas, por exemplo, nós aprovamos, e já é lei, né? Já é lei, o prefeito já sancionou, a questão do animal, ele está autorizado a ser conduzido nos transportes públicos. Né? Muitas vezes você tem um animal de estimação, vai à casa de um ente querido, de um amigo, de um familiar e não pode conduzir porque o ônibus ele não permitia. Hoje permite, claro, tem as regras, não é todo tipo de animal e vai ter lá as regras para ele fazer isso. Isso é um projeto. É um projeto na área de meio ambiente, que eu também julgo extremamente importante. Conversamos com a secretária de Educação, né, aqui do município, e levamos o projeto porque, eu vou dizer, o projeto é Plante Comunidade. Né? O que é isso? É os alunos do ensino fundamental, que é a obrigação do município, ele lida com o ensino fundamental, estimular os alunos da sua rede a se voluntariarem. Uma planta já fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente, uma planta, né, uma árvore padrão lá, que não cause transtorno também para a comunidade. Esse aluno, ele se dispuser a pegar essa planta e fazer lá o plantio onde ele mora. E ali, durante o ano, essa planta vai crescendo e lá no final do ano ele ser, de alguma forma, homenageado, reconhecido o trabalho daquele jovem, daquele adolescente. Isso é um projeto que também já foi aprovado. Mas o que eu ia dizer antes de tratar sobre o projeto? Muitas vezes a lei existe, as leis elas são aprovadas, elas são sancionadas, mas elas não são aplicadas. Isso. Não é? Uhum. Nós tivemos um exemplo agora recente. Alguém sugeriu numa emissora de rádio da cidade para que as caçambas, aquelas caçambas onde coloca o concreto, né, das construções, os entulhos, elas fossem sinalizadas, porque tinha havido um acidente. Isso. Fossem sinalizadas. E aí a gente ia fazer essa propositura, né, de projeto, mas quando a gente foi ver, já existia uma lei desde 2005. Que não estava sendo aplicada. Não está sendo aplicada, né? A lei existe, mas faltam os órgãos do município fazer ela cumprir, ou seja, fiscalizando e cobrando dos setores competentes. Ok. Vereador, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Parabéns aí pelo mandato, continue assim. Obrigado, Hermes. Estamos à disposição e as pessoas que quiserem ser parceiros no que se refere às paradas de ônibus, porque, Hermes, e aí eu finalizo. Sim. Nós estamos colocando os bancos nas paradas. Nós, sabe, pessoalmente fazendo isso. E você que é empresário, que tem esse desejo de ajudar, me procure que a gente vai fazer uma parceria. Você fornece o banco e a gente manda instalar. Obrigado, Hermes. Obrigado mais uma vez.